Se a empresa recolher errado o seu INSS, você vai receber um benefício menor do que o que devia? Pois é, depende. Sim e não. E eu vou explicar para você como solucionar esse problema. Primeiro, eu vou mostrar para vocês um caso aqui que o trabalhador sim recebeu um valor menor por conta da empresa ter recolhido de maneira inadequada, de maneira equivocada o seu INSS, a sua contribuição previdenciária. E quando eu digo não, é porque essa situação está errada, então ela não deve permanecer dessa forma, ela deve ser mudada, revisada, alterada, porque não é responsabilidade sua, trabalhador, as contribuições previdenciárias. Geralmente, os empregados, eles têm o recolhimento feito pela própria empresa, a empresa desconta o valor do INSS, do holerite, o trabalhador não tem nem a opção de dizer eu não quero que desconta de mim, correto? E tem que recolher esse valor para o INSS. Se eles não recolherem, isso acontece muito, você, trabalhador, sim, pode ser prejudicado num primeiro momento, mas cabe para você o direito de revisão, de revisar o seu benefício. Eu quero compartilhar com você aqui um caso que eu trouxe para te mostrar antes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo bacana aqui, você recebe em primeira mão. Lembrando que essa é a advocacia defensora do trabalhador. Então aqui a gente tem produzido muito conteúdo para ajudar você, trabalhador, a se empoderar em termos de conhecimento, entender qual é os seus direitos. Saber quais são os seus direitos te possibilita lutar, buscar contra eles. E buscar seus direitos é colocar dinheiro no seu bolso ou evitar que você tire à toa dinheiro do seu bolso. Beleza? Bora lá então. Quero compartilhar com vocês esse caso aqui, que é um caso que até nós atuamos. E o que acontece nesse caso? O trabalhador, ele pedia o reconhecimento da diferença no cálculo do benefício em relação a esse período aqui, 94 a 2013, porque teve contribuições ali que estavam erradas. Então, durante um bom tempo, a empresa fez o recolhimento ali das contribuições e essas contribuições não estavam corretas. Então, isso aqui já é parte da sentença do juiz, da decisão do juiz, quando ele enfrenta o caso para dizer se o trabalhador tem ou não direito ao que foi pedido. E aí, olha que interessante, eu até destaquei aqui para vocês terem acesso ao seguinte, olha o que diz o juiz. Então, o CNIS, ele é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o cadastro do INSS, onde tem ali as suas contribuições e também o seu tempo de contribuição, o período que você trabalhou para cada empresa. E aqui o juiz diz o seguinte, o segurado não pode ser prejudicado, né? Então, na apuração da sua renda inicial, quando há ali incorreção no CNIS, principalmente porque ele destaca aqui no final, a responsabilidade pelo recolhimento previdenciário do segurado empregado foi atribuída ao empregador. E aí ele diz, não pode o empregado ser prejudicado pela eventual omissão do empregador no recolhimento. Então, vem comigo aqui, entendam isso. Você, trabalhador, pode fiscalizar, verificar se a empresa está fazendo o recolhimento do seu INSS de maneira adequada. Só você entrar no Meu INSS, no portal Meu INSS, e lá você consegue verificar os salários que estão sendo informados pela empresa. Você consegue saber isso daí e ir acompanhando. Porém, numa empresa que você já trabalhou há muito tempo e esse recolhimento está errado, se você for aposentado, o que acontece é que muito provavelmente o cálculo do seu benefício foi feito, como é o caso desse cliente que eu mostrei para vocês, feito de maneira errada, de maneira equivocada. O INSS não tinha como saber, em tese, não tinha como saber qual que era o salário, porque conforme o próprio juiz fala em um momento ali, o poder de fiscalização também é do INSS, então ele deveria fiscalizar. Mas, independente dessa dificuldade do INSS de fiscalizar, você, trabalhador, não tem absolutamente nada a ver com isso. Você trabalhou, pagou os seus impostos da maneira como a lei impôs para você e, em tese, você não tem nenhum tipo de responsabilidade. Então a sua aposentadoria, ela tem que vir de maneira adequada. Você pode fiscalizar. Se é uma empresa muito antiga, que não dá mais para você fiscalizar, passou, você pode provar os salários adequados, salários corretos que você recebeu na empresa, beleza? Como é que você pode fazer isso? Com os olerites, você pode buscar, por exemplo, ficha financeira. Tem uma empresa de ônibus aqui em São Paulo que a gente faz alguns processos de revisão para os motoristas, porque ela deixou de recolher o INSS durante um tempo, e o que a gente faz? A gente pede uma ficha financeira para a empresa. Esse documento já ajuda, de alguma forma, a produzir prova em favor do trabalhador. Então, qualquer elemento que mostre qual que é o seu salário adequado, isso ajuda a provar no INSS que as contribuições utilizadas foram incorretas, não são aquelas que deveriam ter sido consideradas. Bom, e aí voltando então aqui ainda ao caso, e aí aqui o juiz diz, então, julgo
parcialmente procedente o pedido para reconhecer o tempo comum, um tempo que não estava sendo considerado por esse trabalhador, e também nos termos da fundamentação acima, né? Então, para ele considerar as competências e revisar o valor do benefício do segurado. É uma aposentadoria desde 2015, né? E aí ele vai receber uma RMI, que é renda mensal inicial, ou renda mensal atualizada, né, atual, da forma mais vantajosa. E aí o cálculo tem que ser feito pelo INSS. E o cálculo foi feito, olha que interessante aqui, ó. Ele passou a receber um benefício de R$ 4.587 e vai receber R$ 22.499 de atrasados. Esse é o valor que esse aposentado vai receber. Então, é importante você, trabalhador, entender que mesmo que a empresa tenha feito o recolhimento de maneira equivocada, não é culpa e nem responsabilidade sua isso. Você é inocente nessa história e tem que ter o seu direito garantido, beleza? Como é que você pode fazer isso? Entrando com um pedido de revisão, que pode ser direto no INSS, num primeiro momento. Nesse caso, desse nosso cliente, foi negado a revisão do benefício no INSS e fizemos então um pedido judicial. Você tem vários caminhos para poder percorrer no seu pedido de revisão. O primeiro pode ser administrativamente no INSS, mas você tem algumas instâncias recursais e você também vai ter aqui processos judiciais que você pode fazer para rever o valor do seu benefício e receber o valor adequado. O que você não pode, no meu humilde ponto de vista, é receber um benefício que não é justo, não é condizente com os valores que você pagou de INSS, porque afinal você pagou e pagou para receber o valor adequado e deve receber o valor adequado. Beleza? Lembrou de algum aposentado? Compartilha com ele esse vídeo, comenta aqui também se você já sabia ou não desse direito e deixa suas dúvidas aí, que eu vou lá nos comentários depois responder cada um de vocês. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.